como você avalia cada oportunidade de negócio que você tem? Como que você classifica a maturidade de uma oportunidade até o fechamento de um cliente? Como isso tem a ver com o desenvolvimento de modelo de negócio? Esse vídeo é para você apresentar uma ferramenta clássica e repaginada para você implementar na tua startup. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda. Nesse vídeo a gente vai apresentar uma ferramenta clássica, mas operacionalizada para outro propósito de uma maneira mais moderna. É o funil de vendas. Mas a gente vai chamar de funil de exploração de mercado. Essa ferramenta é muito útil para você entender desde a oportunidade que você começa a explorar em early stages o mercado e como que você tem que avançar nesse ponto de maturidade até realmente chegar num ponto não só de fechamento, mas como isso vai englobar esse cliente, essa oportunidade, vai moldar o seu modelo de negócio. Porque o diferencial competitivo da startup é se adaptar. Então, em cada estágio do funil, a gente vai ter uma transformação, objeções, e a gente vai explicar tintim por tintim nesse vídeo. Como é que funciona o funil de exploração de mercado? Ele é funil porque começa no seu topo um grande volume de oportunidades. E a gente começa com a primeira camada, a gente vai chamar de suspects. São as pessoas que você pensa que seja o seu público-alvo. Então a gente chama isso aí de um público-alvo ideal, uma persona ideal que você já identificou demograficamente, por comportamento, e essa é a tua suspect. Então você vai identificar como é que ele se comporta e aonde achá-lo. Então você pode fazer isso através das redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, ou através de veículos formais mesmo, telefone, e-mails também são muito comuns, ou seja, algum estímulo da pessoa. Como é que ela vai te achar? Como é que eu vou procurar? Vou procurar alguma coisa. Então, até que ele tenha contato efetivamente com a tua ideia, com os teus estímulos, ela se chama suspect. E dentro da nossa trajetória de funil, como é que ela deixa de ser suspect e vai para a próxima fase, para o próximo ponto de estágio, né? Então ela se transforma em lead no momento que ela tem esse estímulo. No momento que ela entra em contato por telefone, no momento que ela entra em contato por e-mail, e ela sabe que você existe. A diferença entre o suspect e o lead, que é a próxima fase, próximo estágio, vamos dizer assim, de maturidade de exploração de mercado, é justamente que o suspect não tem a menor ideia que você existe. O lead não, já fala, tem uma startup tal, tem uma empresa tal que faz isso. Eu recebi um formulário, eu recebi um e-mail. Então isso é muito importante para você diferenciar. Então o suspect, geralmente, por que ele está no boca do funil? Porque ele está na cadeia, às vezes, de milhares de pessoas ou muitas empresas. Como a gente aprendeu em experimentos, você vai precisar de várias tentativas até aperfeiçoar teu pitch, tua proposição de valor, teu discurso, tua landing page. Então a ideia é efetivamente que você faça só por experimento um conjunto desses suspects. Então você vai identificar todos os suspects, vai fatiar ele em subconjuntos e vai estimular. A partir do momento que ele estimula e que ele tem acesso a esse estímulo, seja por folder, telefone, e-mail, landing page, seja lá o que for, você contatou, foi lá presencialmente, no estilo antigo, né? Batendo na porta, aí sim ele se transforma em lead. O segundo estágio do funil, então, é lead. Para que serve o lead? O lead, então, é uma pessoa que você sabe quem ela é e agora também ela foi estimulada. Ela sabe que você existe, então ela sabe como entrar em contato. O lead, então, ele é transformado a partir do momento que você tem uma interação, um contato. Em psicologia a gente chama de rapport, em consultoria também. O rapport é o momento que você tem uma sintonia. Ele te dá a chance de você apresentar a tua proposta de valor, evoluir, ter um segundo papo. Lembrando, o que é um lead? O lead é só falar, aquela empresa existe, ok. O lead tem que ser estimulado a ponto de ele começar a falar, me fale a respeito do seu produto. Eu me interessei, me fale mais. Como é que ele funciona? Qual que é o preço? Então a gente vai evoluindo isso, o lead, gradativamente, até a próxima fase de exploração de mercado. Ou seja, esse conjunto de leads que começou com suspects, se fracionou, afunilou para leads, e esses leads, muitos, e a maioria, vão estar nem aí para você.
É normal isso, gente. Se você não está preparado para isso, você não está preparado para empreender. Empreender é muito normal, você vai estimular 100 pessoas, uma fração bem menor do que essa realmente vai estimular. Mas lembre-se, só precisa no final ter um. No momento que esse lead realmente começa a perguntar sobre features, características de produto, você começa a defender, tem isso, tem aquilo, mas ele faz isso também, faz, e você começa a evoluir das MVPs mais conceituais para as MVPs mais físicas, né, de alta fidelidade, até realmente pode ter um lead que você já começa a trabalhar inclusive em provas de conceito. Então nesse momento que começa a aquecer muito, há um interesse, o cliente já está interessado em receber propostas comerciais, isso mesmo. Então ele já está receptivo a falar de valores, como é que é o tempo de implementação, quais são os pré-requisitos para adequar aquele produto ou serviço, quanto tempo demora para ser implementado, o que ele precisa, ou seja, já está realmente começando a trabalhar bem quente. Então essa exploração de mercado é muito importante você começar a ter esse nível de estágio, quer dizer que você já testou bem a demanda e você tem realmente pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Muitas vezes, gente, os prospects, para quem trabalha B2C, né, pessoas físicas, o prospect é aquele que vai assinar o seu produto de uma maneira freemium, ou de uma maneira ainda marginal, né? Ou seja, você deu um grande desconto, ele está usando, mas ainda está apreciando se aquela característica do produto realmente atende aquela necessidade dele. Então, prospect está bem quente. A principal saída do prospect, gente, nesse momento são as objeções. Você tem que procurar pragmaticamente. Afinal, não se encante, gente. Porque assim, às vezes você fala assim, não, ele está gostando, ele disse que gostou. Aí eu sempre falo assim, por que ele não fechou? Por que não pagou? Ah, não, porque existe uma coisa chamada objeções. É nesse ponto que aparece adorei o teu produto, porém, entretanto, todavia, contudo, e isso a gente trata como objeções. O que está impedindo ele de fazer o fechamento, de realmente botar a mão no bolso, botar a mão no cheque, nem se diria antigamente, pegar o cartão de crédito e celebrar o contrato. Essas objeções, gente, são muito ricas, porque você tem que entender cada objeção e ter um workaround, né, que a gente chama. Você vai ter que ter um contorno para aquele tipo de objeção. Caso o cliente fala, tá muito caro, o que você fala, o que você faz, vai dar desconto, não vai? Possibilidades de freemium, possibilidades de descontos marginais. Um cliente pode ser estratégico, você baixa o preço, de graça não, né? Desgraça isso não serve para nada. Você pode ter objeções também de funcionalidades, pode ter, em startups é muito comum as objeções de estrutura, né? As startups começam muito pequenas, às vezes você está trabalhando com um cliente que é mais exigente de características, ele fica com receio de delegar aquele tipo de funcionalidade para uma empresa ainda nascente, que não tem muita estrutura, não tem muita base histórica. Então, para cada uma dessas objeções, você vai ter que ter um discurso muito confiante para saber, nessa situação, o que a gente faz. Por isso que eu lembro, gente, experimentos é isso, você vai ter que construir isso, não a priori totalmente, alguma coisa assim dá para antecipar, mas também você vai aprendendo ao longo do caminho. Cada pitch, cada discurso que você fizer para o teu prospect vai gerar objeções, e o workaround, né, os contornos para aquelas objeções vão ser muito ricos para você rever a tua persona, rever a tua proposta de valor, incorporar novos elementos do teu produto minimamente viável para que outros prospects sejam mais fáceis e suscetíveis ao fechamento. E qual é o próximo estágio no funil uma vez que você tem prospect? Pessoal, se tornar um cliente. Por isso que quando eu falo assim, qual é o seu cliente? Cliente eu reservo para justamente, cliente eu chamo o cliente aquele que realmente tem um contrato, que ele já tem uma contrapartida financeira, está pagando pelo seu produto de alguma maneira, né? Aqueles que ainda estão no teu funil, eu chamo eles de usuários potenciais ou simplesmente prospects ou leads. No momento que você converte realmente o cliente, é o momento que realmente ele assina um contrato, é a principal métrica. E aí começa outro momento da startup, que é o momento não só
que eu chamo romper essa bolha, né? Porque é uma bolha, gente. É difícil romper essa bolha. Lá de suspect, tem um mar imenso, subdividiu, transformou em leads transformou em prospect. Teve a saga de você ter N objeções, melhorando o teu produto, melhorando o teu serviço, melhorando o teu pitch, teu discurso, tuas plataformas, tudo, para que até realmente haja o fechamento. A partir do fechamento, você começa uma outra fase, porque startup é que nem videogame, ou seja, as fases vão se tornando mais difíceis, e aí entra outros processos que até então você não tinha, né? O momento que você realmente vai ter que fazer o deployment do produto, ou seja, você vai fazer a instalação, o momento que você vai entregar definitivamente o valor, o cliente vai começar a usar seu produto e vai operar, então aqueles bugs, aquelas coisas, tudo que você deixou para trás da MVP vai começar a aparecer, não se preocupe com isso, é normal, isso tem que se deixar transparente para o cliente. E você tem também um momento que você começa a trabalhar o atendimento ao cliente, né? Que você começa a trabalhar também toda o customer success, o sucesso do cliente no longo prazo, que ele não só fechou agora, né, se tornou cliente, não, você tem que acompanhar, isso vai ser um processo evolutivo, teu produto e teu modelo de negócio vão estar constantemente em modificação e expansão. E aí, acabou? Pessoal, a partir desse momento é o que eu chamo de funil invertido, né? Então você tem um funil que a gente colocou aqui os suspects, os leads, os prospects e se tornar cliente. Aí chegam os primeiros early adopters. Esses primeiros early adopters, eles vão realmente ter 3 missões muito claras aí no teu modelo de negócio. Tem que pensar neles, é uma empobrecimento, né? Você pensar neles simplesmente como faturando, né? Você não tem que se preocupar em faturar nesse momento. Você tem que se preocupar em saber se você tem realmente uma proposição de valor para aquela dor que aquele cliente determinou. Então, a partir do momento que você tem alguns early adopters, que você entregou valor, fez as implementações, que você efetivamente acompanhou a trajetória dele, teve um bom atendimento, seja de correção de bugs, um monitoramento do uso daquele produto, fornecendo continuamente valor, tornando aquele cliente, né, como algo importante para o teu modelo de negócio, não só no gogó, não só na retórica, gente, é realmente tratar bem ele, você efetivamente tem 3 benefícios. Qual é? É os feedbacks, a coisa mais simples, porque eu estou falando, dinheiro é o último, gente. É o feedback, ele vai falar essa funcionalidade eu gostei, isso aqui é inútil, isso aqui é muito bom, mas está ruim, e vai melhorando. Se você não tiver humildade para receber os feedbacks e aperfeiçoar teu trabalho, vai procurar outra coisa, porque empreender você vai precisar muito isso. Empreender é você lidar com uma incompletude constante, ou seja, nada está completo, está tudo a fazer. E você não pode se queixar disso, tem que agradecer teu cliente e falar, pô, ele está usando o produto e já vai para dentro, ó, tem essa funcionalidade, isso aqui não presta, isso aqui. E ele vai começar a organizar teu backlog de produto, que isso a gente vai falar em outro momento. Um outro benefício de você ter o Early Adopter é que ele pode viralizar dentro das redes sociais dele. Eu estou falando redes sociais, gente, não é eletrônicas, né? O Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Não estou falando dessas redes sociais também, mas é o elo, essas pessoas se conversam. Se você está falando com pessoas, por exemplo, executivos de uma determinada empresa, ou, por exemplo, uma comunidade, por exemplo, você está vendendo um produto para veganos, essas pessoas têm o seu clubinho, que eu chamo, e vão se comunicando para saber, ó, tem aquela empresa que resolve aquele problema, olha, você já tentou isso aqui que eu estou usando, eu estou gostando. Então, o Early Adopter vai te dar a capacidade de viralizar isso dentro daquele subconjunto dele, tornando o teu processo do funil, que era bem árduo, tornando ele mais fácil, tornando ele, você começa a ter, então, demandas orgânicas. Aquilo que era suspect, automaticamente ele já via praticamente prospect, ele dá uma acelerada, porque ele veio já referenciado por outros clientes, né? E isso é muito importante no seu modelo de negócio. Então, quando é que ele vira efetivamente o funil invertido? Quando você começa a funilar suspect, lead, prospect, early adopters ou clientes iniciais, e você começa a abrir quando você tem pessoas de referência. As referências podem ser ativas, eles indicando com outras pessoas, ou também quando você tiver numa prospecção e objeções
né? Imagina que você está trabalhando com um mercado supermercadista e fala, pô, mas será que esse produto funciona? Olha, aquele outro pode falar com aquele outro mercado, ele já está implementando a nossa solução. E isso vai te dando credibilidade, vai acelerando, e isso vai tornar então o teu processo de crescimento exponencial. Por isso que eu chamo de funil invertido. Aí a boca começa a se inverter, a coisa começa a crescer. E lembre-se, para aplicar essa técnica na exploração de contexto, ela é muito útil para você, desde que você alimente constantemente, através de experimentos, com experimentos rápidos, curtos, sem sniper na boca do funil, né? Você tem os suspects, e esses suspects vão ser estimulados quando? Frequentemente, porque você vai ter então cada uma dessas etapas vão ter coeficientes de conversão, né? A gente percebeu, nem todos os suspects vão se transformar em leads, nem todos os leads vão se transformar em prospects. Então essa relação você vai perdendo, é natural. Então você tem que aumentar ao máximo possível o coeficiente de conversão. Há uma pergunta sempre frequente, qual que é o índice de conversão ideal? Gente, não tem. O ideal depende muito do seu mercado, do seu segmento, do seu trabalho. Então business to business tende a ter conversões muito mais lentas, percentuais mais baixos no início, né? Pela essa assimetria entre startup e empresa já estabelecida. Então use o funil não só como um processo de máquina de vendas, que não é essa pegada. A ideia é que você use o funil para você aprender a cada momento do estágio o que está fazendo você impedindo de aumentar o índice de conversão. Essa é a grande, se você chegou até o final desse vídeo, é essa a grande sacada. Porque o funil de vendas ele foi muito utilizado para trabalhar vendas, máquinas de vendas, prospecções. Mas em startups ele é útil para você aprender. Como é que você aprende? Você a cada estágio você começa a estimular o teu público e você vê os índices de conversão. Se os índices de conversão forem muito baixos, quer dizer que você tem que mudar a sua abordagem, mudar o seu canal de comunicação, mudar a forma que você comunica, as imagens, vídeos que você está usando, os MVPs conceituais talvez não estejam claros para o cliente. Então, ou seja, o linguajar que você está usando às vezes é muito técnico, não está popular o suficiente. Então, o funil mais interessante aqui não é otimizar o funil, né, de você ir lá e faturar mais. Não é o objetivo de uma startup em early stage usar o funil para faturar mais. Mas e sim, a cada estágio você aprender quais são os impedimentos, quais são as objeções para que você faça da próxima vez um lote de suspect, leads, prospects e clientes de uma maneira mais efetiva, mais rápida, mais célere e com menos custo, tornando o teu custo de aquisição de cliente menor, né? Tanto tempo como de preço mesmo financeiro. E aí, pessoal, você já usa essa técnica do funil para efeitos de exploração de contexto, de modelagem de negócio? Deixa aqui seu comentário, porque esse canal é feito para você.